Olá a todos, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas aqui novamente, juntos para aprendermos a palavra de Deus, que vem aí para nos edificar, ela vem para nos consolar, para nos corrigir e também para nos edificar. Quem é o profeta Isaías? Quem foi o profeta Isaías na Bíblia? Ele foi conhecido aí como profeta messiânico. Ele falou bastante aí do nosso Senhor Jesus Cristo, desse profeta, que nós vamos aprender hoje mais um pouquinho. Vamos ver o que esse homem tem para nos ensinar? Vamos lá? O profeta Isaías foi um dos escritores do Antigo Testamento que profetizou em Judá entre os séculos 8 e 7 a.C. Isaías escreveu o livro profético mais extenso da Bíblia. O nome Isaías significa o Senhor é a salvação. E em hebraico, o nome Isaías significa Yeshayahu, apesar de ele ser um dos profetas mais conhecidos da Bíblia, nem todos já leram a história de Isaías. E quem foi Isaías? Isaías foi filho de Amós, mas que não deve ser confundido com o profeta de mesmo nome. Na verdade, o nome de seu pai era em hebraico Amotes, enquanto o do profeta Amós e Amós eram diferentes. Ou seja, o pai de Isaías não é aquele Amós da Bíblia, dos profetas menores, que está ali escrito, esse livro Amós. Não é este o pai de Isaías. O pai de Isaías é outro Amós, tá? Para você entender aí quem foi o pai deste profeta. Isaías era casado e a sua esposa era chamada em seu livro de A Profetisa. Isaías, capítulo 8, versículo 3. Leia lá, tá? Você vai encontrar aí a mulher aí do profeta Isaías, a profetisa. Você vai ouvir falar dela aí. Talvez indicando que ela era profetisa, a Bíblia menciona que Isaías era pai de pelo menos 2 filhos: Seá, Jazubé e Maer Salaasbás, A Bíblia tem uns nomes complicados, mas são nomes que a Bíblia nos cita, tá? Não estranhe os nomes aí da Bíblia, tá? Vamos ler aí Isaías 7, versículo 3 e vamos ler Isaías 8, de 1 ao 4. Vamos fazer uma leiturinha aqui? Então o Senhor disse a Isaías: saiam, você e seu filho Seá, Jazube, e vão encontrar-se com Acás no final do queduto do açude superior, na estrada que vai para o campo do lavandeiro. Agora Isaías 8, de 1 a 4, diz assim: disse-me também o Senhor, toma um grande rolo e escreve nele com caneta de homem, apressando-se ao despojo, apressou-lhe a pressa. Então tomei comigo fiéis testemunhas, e Urias sacerdote, e a Zacarias, filho de Jeberequias, e fui ter com a profetisa. E ela concedeu e deu à luz a um filho, e o Senhor me disse: põe-lhe o nome de Maer Salaasbás, porque antes que o menino saiba dizer meu pai ou minha mãe, se levarão as riquezas de Damasco e os despojos de Samaria diante do rei da Síria. Esses nomes eram simbólicos e tinham um significado que se referiam à própria mensagem do profeta. O primeiro, Seá, Jazube, significa um remanescente voltará, apontando para o juízo iminente que o povo seria submetido devido ao ataque assírio, mas também apontava para a promessa de restauração. Já o segundo, Maer Salaasbás, significa algo como rápido, até os despojos, veloz e à pressa, fazendo referência à devastação que Deus traria sobre a Síria, Israel e Judá.
Provavelmente Isaías morava na cidade de Jerusalém. Apesar do texto não esclarecer esse ponto de forma explícita, a tradição judaica afirma que Isaías era da linhagem real. Por pelo menos 13 vezes, o profeta Isaías é designado como filho de Amós, com Z, o que talvez possa indicar que seu pai era um homem importante na época. Agora vamos falar do ministério do profeta. O profeta Isaías foi chamado para exercer o seu ministério em aproximadamente 739 a.C., no ano em que morreu o rei Uzias. O relato bíblico não informa se antes disso Isaías já pregava publicamente. Também não é possível saber com exatidão quanto tempo durou o seu ministério profético, tanto de forma oral como de forma escrita. Alguns estudiosos sugerem que ele tenha profetizado por cerca de 60 anos. A convocação de Isaías como profeta o relato de sua convocação para profetizar é um dos mais extraordinários registros do Antigo Testamento. Na ocasião, Isaías teve uma visão do trono de Deus e contemplou serafins que proclamavam a santidade de Deus. Diante de tamanha glória, o profeta assumiu seu propósito e também assumiu a sua própria pecaminosidade. Ele se considerou impróprio para a função de profeta ao dizer: sou um homem de impuros lábios. Isaías, capítulo 6, versículo 5. Leia lá. Mais um dos serafins tocou na sua boca com uma brasa viva e lhe purificou. Depois disso, o profeta escutou a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? A quem arde e por nós? E o profeta então respondeu: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Isaías capítulo 6, versículo 8. Mais tarde, a convocação do profeta Ezequiel lembrou em certos aspectos esse episódio esplendoroso e o chamamento desse profeta, ou Isaías. Leia Ezequiel capítulo 1, 2 e o 3. A atuação do profeta Isaías no primeiro capítulo do seu livro, temos a informação de que o profeta Isaías teve visões da parte de Deus durante os reinados do rei de Judá, Uzias, Jotão, Acás e Ezequias. Esses 4 reis aí estavam aí no tempo de Isaías e ele profetizou segundo a gestão aí desses reis. O profeta Isaías foi contemporâneo do profeta Miqueias. Isaías, 1:1. E leia Miqueias 1:1 também. É bem provável e possível que ambos estivessem familiarizados com a mensagem um do outro, que já o texto de Isaías, capítulo 2, versículo de 2 ao 4, e de Miqueias 4, de 1 a 3, são muito semelhantes. Faça essa leitura aí, desses 2 livros que eu te falei, e a semelhança será muito grande. O ministério do profeta Isaías foi precedido pelo ministério do profeta Amós, com S, e pelo ministério do profeta Oséias, apesar de que Oséias também foi um contemporâneo durante algum tempo. Amós e Oséias profetizaram principalmente sobre o reino do norte. Já Isaías e Miqueias se concentraram mais no reino do sul. Com base em seus escritos, é possível perceber que o profeta Isaías foi um homem culto e muito capacitado. Ele tinha uma habilidade analítica notável e um senso poético apurado. Ele era considerado por muitos como o maior escritor hebreu. E a mensagem do profeta Isaías? Essa mensagem mesclou repreensões e anúncios de maldição pela infidelidade do povo, conforme a esperança pela restauração futura. Desse modo, o profeta Isaías pregou sobre a importância da fidelidade ao Senhor. Olha como é importante sermos fiéis ao Senhor. O Senhor quer de nós 2 coisas: fidelidade e obediência. Essas 2 coisas têm que estar em nossas vidas perante o nosso Deus. São as 2 coisas que Ele requer de nós, fidelidade e obediência.
Além disso, a sua mensagem escrita também focava nos judeus exilados, conclamando-os ao arrependimento e os exortando a confiarem nas promessas de Deus. Após o período de cativeiro, o Senhor abençoaria o remanescente de fiel, trazendo restauração e as bênçãos sobre as nações de forma nunca antes experimentada. O pecado de Israel e Judá haviam chegado a um nível tão abominável que Deus usou o profeta para falar acerca de várias maldições que atingiriam os hebreus de forma geral. A maior deles, é claro, foi o exílio da Babilônia. Nesse contexto, Deus ordenou que o profeta Isaías profetizasse para que o coração daquele povo rebelde fosse endurecido, seus ouvidos e olhos fechados, a fim de que o juízo de Deus sobre eles não fosse evitado. O profeta Isaías também falou sobre as bênçãos futuras que seguiram após o exílio, e ele profetizou que um remanescente sobreviveria e esse período tão difícil retornaria à terra prometida. Isaías como profeta messiânico, já que na época dos pais da igreja, o profeta Isaías era conhecido como evangelista do Antigo Testamento. Tal designação se dá pelo modo detalhado e completo do que ele descreveu a pessoa e a obra do Messias. Muitos julgamentos profetizados por Isaías foram cumpridos no ministério de Jesus. Preste atenção, olha. Muitas das coisas que o profeta Isaías falou se cumpriu aí no ministério de Jesus, né? Você vai ler Isaías 53, do 4 ao 6, e você vai ler 2 Coríntios, de 1 ao 15, e livro de Hebreus, capítulo 9, versículo 26. Além disso, Isaías profetizou Jesus como um servo que traria justiça às nações e restabeleceria a aliança que eliminaria os gentios no sentido de prover salvação a eles e expiaria o pecado do seu povo e, finalmente, ressuscitaria os mortos. Aqui estão algumas passagens bíblicas do livro de Isaías para você estar fazendo a leitura. Isaías 42, de 1 a 7, Isaías 49, de 1 a 7, Isaías 52, de 13 ao 53, e também acredito que Isaías 53, 12. Vamos lá. É por isso que as profecias do profeta Isaías registradas em seu livro são as mais referenciadas no Novo Testamento. Quando o objetivo é apontar sobre a pessoa de Jesus, cumpre com perfeição todas as promessas do Antigo Testamento em relação ao Messias prometido. O profeta Isaías também alcançava aí o cumprimento ainda futuro. Ele profetizou acerca da restauração após o exílio, falando sobre as maravilhas que aconteceriam e chamou essa nova realidade de vida e os novos céus e nova terra. Isaías 66, 22 e Isaías 65, 17. Essa promessa de Isaías alcançou muitas pessoas e foi inaugurado no ministério terreno de Cristo, que atravessava a história da igreja e encontrara o seu cumprimento pleno e maravilhoso retorno do nosso Senhor Jesus Cristo. Leia aí 2 Coríntios capítulo 6, versículos, 2 Coríntios 4, 6 e 2 Coríntios 5, 17. Você vai ler Gálatas capítulo 6, versículo 15 e livro de Tiago capítulo 1, versículo 18 e Apocalipse 21, de 1 ao 3. Então você faça essas leituras, tá? Vamos agora para a morte do profeta Isaías, na verdade. Não se sabe com precisão quando e como foi a morte do profeta Isaías. O que se sabe é que a última menção do seu ministério ocorreu na época das campanhas de Senaqueribe em 701 a.C. e 686 a.C., com base num relato descrito de Isaías 37, 38 sobre a morte de Senaqueribe. Alguns estudiosos acreditam que ele ainda poderia estar vivo nessa ocasião, o que a data o ano de 681 a.C. Outros, porém, sugerem que esse trecho do texto pode ter sido incluído por um seguidor de Isaías que resolveu documentar toda a profecia que havia se cumprido. Seja como for, geralmente se assume que Isaías morreu durante o reinado do
de Manassés. Se for esse caso, então o nome de Manassés não aparece na relação de reis em Isaías 1:1. Porque talvez o profeta Isaías não desempenhasse mais nenhuma atividade pública nessa época. Uma antiga tradição afirma que o profeta Isaías sofreu um martírio, sendo cerrado ao meio por ordem do próprio Manassés, mas não há muitas evidências a esse respeito. O caso e o fato é que tenha ocorrido isso com o profeta, então talvez o escritor do livro de Hebreus tenha mencionado esse martírio na galeria dos heróis da fé em Hebreus 11:37. A verdade é que o profeta Isaías foi conhecido e é até hoje conhecido no meio do povo de Deus como o profeta messiânico, o profeta que teve a honraria de ver a glória de Deus. No capítulo de Isaías 6, está ali ele vendo a glória do Senhor e ele ali dizendo que ele era um homem de impuros lábios. E veio um serafim e ali o que ele fez? Tocou nos lábios de Isaías e ele se tornou um homem santo, um homem puro. Ou seja, Deus, quando ele nos encontra, quando nós nos encontramos com Deus e ele conosco, a nossa vida é transformada. De pessoas impuras, de homens e mulheres impuros, nós tornamos puros para Deus, ou seja, pecadores remidos. Por isso que o profeta Isaías foi um dos profetas aí que mais profetizou aí o Messias, a chegada do Senhor Jesus Cristo para nós, a salvação que vinha. Isaías citou que ele seria filho de uma virgem, que uma virgem seria a mãe de Jesus. Tudo foi o profeta Isaías que esteve ali profetizando para nós. Então é um prazer, é uma grande satisfação estar aprendendo aqui sobre esse profeta. Que você possa guardar essa mensagem do profeta Isaías no teu coração, que ele foi o profeta que profetizou aí muitas coisas que aconteceram no tempo de Jesus. E eu tenho certeza que esse livro de Isaías vai servir para o nosso tempo de hoje também, porque tudo o que está na Bíblia foi o que estava escrito para os antigos, e está escrito para nós também e se cumprirá. Se cumpriu para eles, vão se cumprir para nós. Essa palavra não falha. Tudo vai passar, menos a palavra do Senhor. A paz do Senhor. Amém.